Durante esse processo eu tive alguns altos e baixos na vida financeira. Então eu tive que desenvolver uma estratégia que eu nunca mais tivesse problema financeiro, que eu vivesse uma prosperidade, uma vida abundante. Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o Roberto Navarro, meu amigo palestrante também. O Roberto é um grande coach financeiro, ele auxilia empreendedores, profissionais liberais, sobre como melhor gerir a vida profissional, a carreira. E esse tema eu acho que é da maior importância. Eu estudo a economia da longevidade, né? E o que acontece? A gente vê que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? E ao viver cada vez mais, isso traz algumas consequências importantes, porque a gente precisa ter uma reserva para que suporte uma vida com mais qualidade de vida durante mais tempo. A gente possivelmente vai ter uma vida laboral mais longa também. E alguns dados sobre o Brasil são dados bastante negativos, assim. Eu vi uma pesquisa recente, comparativa de diversos países, que mostra que o brasileiro tem uma péssima relação com o dinheiro. O brasileiro é um dos povos que menos poupa e que pior gerencia sua vida financeira do mundo. Isso não apenas em classes sociais menos desfavorecidas, mas inclusive em estratos sociais mais abastados. Fala um pouco sobre isso, como você vê isso, como resolve. Que bacana, que legal. É interessante a gente pensar na longevidade, exatamente. Por que o brasileiro ele é um dos povos menos instruídos do mundo em finanças, em educação financeira e mais que isso, a inteligência financeira? Uma questão é cultural, da nossa educação. Tá? É uma educação que veio através da exploração e não de você criar um futuro de longo prazo. Hoje você vê a maioria das famílias brasileiras, ela focada no pagar contas. Vendendo almoço para pagar janta. Então eu tenho que fazer as contas do mês. Esse é o maior pensamento das pessoas. Elas falam assim, quanto eu preciso para viver por mês? E foca nisso, no famoso gastar menos que ganha. Elas não têm aquela visão de longo prazo. Agora, a má notícia e boa notícia é a seguinte. A má notícia é que se você não preparar seu futuro, você vai passar necessidade no futuro. Hoje, 95% das pessoas que já estão aposentadas, olha só que interessante, só 5% de cada 100 consegue viver da sua aposentadoria. 95% está dividido em um bloco que tem que continuar trabalhando para pagar suas contas, outro bloco que depende de ajuda de alguém e outro bloco que está completamente na miséria. Então veja bem, se você não projetou seu futuro, se você não olhou a tua vida de longo prazo, onde você vai estar? Com certeza entre os 95. Claro. Não entre os 5. Então a necessidade, porque da riqueza, qual a grande diferença que o rico tem? É que ele olha um prazo gigante, um prazo maior. E é interessante você pensar nisso, porque muita gente fala assim, quando eu fico mais velho eu preciso de mais ou de menos dinheiro? A maioria fala assim, mais dinheiro. Não, você precisa de menos dinheiro. Porque parte da vida você já fez. Então você não paga mais faculdade do filho. Você já pagou a parcela da sua casa. Você já realizou boa parte do que a gente fala de obrigações da nossa vida. O que aumenta é o nosso plano de saúde, aumenta a farmácia, aumenta alguns cuidados que a gente tem. Mas o bloco da nossa despesa, ela diminui. Então é interessante a gente olhar isso, porque cada ano que passa, eu preciso de menos dinheiro para a minha vida. Eu vejo que a grande chave assim, das pessoas que prosperam é olhar no longo prazo. Long term goals, né, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Quando você tem essa visão de longo prazo, isso para qualquer coisa, para os negócios, para qualquer coisa, você monta padrões de renda para viver no futuro.